Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do verso 9 ao verso de número 14. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Repita comigo: eu tenho a eternidade dentro de mim. Glória a Deus. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Você viu um glória a Deus por isso? Isso é maravilhoso, não é verdade? Verso 14, por final: eu sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. E verso 15, o que acontece agora já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Senhor, fale conosco, assim nós pedimos com toda a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode se assentar. Nós estamos no ano novo, né? A perspectiva do ano novo, né? Janeiro é um ano muito festivo para nós, o iniciar é algo muito alegre. Para alguns, o ano novo traz novas expectativas, né? Novas metas, né? Alguns querem emagrecer, outros querem alcançar uma vida financeira melhor, outros querem um relacionamento melhor, um casamento melhor, uma situação melhor dentro de casa. Cada um cria uma expectativa nova, mas para alguns, o ano novo não muda a vida de ninguém. Para alguns, o ano novo é somente uma data comemorativa, porque os problemas permanecem, a tristeza continua, as pegou agora, travou, misericórdia. Sai, tô brincando, veja. A amargura continua, as tristezas, as raivas, as fúrias, as brigas familiares continuam a mesma coisa, independente do ano ser novo, o ano ser velho. E ainda há outros que vão dizer que o ano novo de nada serve, porque a vida é uma eterna infelicidade, é algo que nos deixa incompletos, ela não nos traz a alegria que nós então assim desejamos. Então o ano novo não faz sentido algum. Aos que pensam assim, eu gosto de dizer que a vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus e eu sei que eu e você somos muito valiosos ao Senhor. Fala para a pessoa falar assim: você é valioso, você é valiosa ao Senhor. Sua vida é importante, isso é importante. Então a vida, ela faz todo sentido. Porque se eu sou importante, se eu tenho valor, logo a vida faz sentido. Eu não posso entender que o ano novo é uma coisa qualquer, algo momentâneo. Não, isso é bom, é um ensaio, um exercício para eu me lembrar como eu sou valioso e como que Deus quer o melhor para mim. Essa perspectiva de um recomeço é muito significativo para nós. E nós estamos aqui diante de um texto, e eu como pastor de vocês, eu quero, para com as minhas ovelhas, que primeiramente são do Senhor, que vocês aprendam algo importante que Salomão vai nos direcionar nesse maravilhoso texto. E ao começar, ele faz um questionamento no verso de número 9, que é o mesmo questionamento que ele faz no capítulo 1, verso 3 de Eclesiastes. A pergunta que ele faz é: o que a pessoa ganha com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Algumas pessoas perguntam: qual é o resultado do teu esforço? Qual é o resultado de todo o teu conhecimento? Qual é o sentido de tudo que você busca? E é interessante que Salomão faz alguns questionamentos ao olhar ao redor, ao olhar a vida, as questões que estão à sua volta, ou como o texto mesmo diz, debaixo do sol, né? Tudo debaixo do sol, aquilo que está aos seus olhos são as experiências, a existência da vida. Ele vai concluir então, debaixo do sol, que há tempo para tudo.
Nós vemos isso no texto, nos versos anteriores. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de estar solteiro, há tempo de casar, e ele vai falando tudo isso. Há tempo da vida, há tempo da morte. Ele entra nessa conclusão de forma magnífica. Porém, ele muda quando ele coloca Deus na perspectiva. Porque debaixo do sol, na sua leitura, ele entende, de fato, há tempo para tudo. Mas quando ele coloca o ponto de vista de Deus, aí tudo muda. Aí tudo se contempla, tudo se torna algo maior. Ele começa a considerar a presença de Deus em tudo que está ao seu redor. E no verso de número 9, ele repete essa pergunta: será que todo esse trabalho vale mesmo a pena? Será que à luz das novas evidências que eu tenho visto, será que tudo isso vale a pena? E aí ele vai apresentar alguns argumentos para nós, alguns pontos para nós, que precisamos aplicar nesse 2023, no nosso começar, no iniciar o nosso ano. E a primeira dela está no verso 10. Veja, eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Primeira coisa que Salomão está dizendo para nós, que a vida do ser humano é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E a primeira coisa que precisamos entender é o que Salomão está querendo afirmar com o trabalho. E aí é legal que a gente observe que pelo menos 11 termos hebraicos são traduzidos por trabalho. E um deles, como conversei ali com o irmão Davi, né, que já teve Israel, conhece bem a língua hebraica, o termo eu não vou chutar porque eu já me esqueci, Davi, mas ele fala que as várias traduções do hebraico para a língua de trabalho, perdão, há várias traduções de trabalho no hebraico, e Eclesiastes são usados 23 vezes essa tradução, que trabalho é labutar até a exaustão e sentir pouco ou nenhuma realização no trabalho, dando a ideia de tristeza, miséria, frustração e fadiga. Então, quando ele fala desse tipo de trabalho, ele está falando de algo que eu faço, mas que eu não me sinto saciado, que eu faço, mas eu me sinto cansado, que eu faço, mas não me sinto completo. E é interessante a gente entrar nesse ponto, porque Moisés vai afirmar isso lá em Deuteronômio capítulo 26, verso 7, em que ele diz: então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Aqui aflição no termo, então, do hebraico está trabalhando um conceito de trabalho. Ele viu o nosso esforço, enquanto nós trabalhávamos, sofríamos, era penoso, éramos escravizados. Ele viu isso em nós, o nosso sofrimento, e fez algo. Talvez podemos lembrar também do Salmo 90, verso 10, que diz que só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quando ele fala canseira e aflições, ele está falando mais uma vez na perspectiva do trabalho. Nós só vivemos a vida de trabalho, uma canseira, uma aflição, uma tristeza, mas eu tenho certeza aqui que tem gente com mais de 80 anos. Não vou pedir para que levante a mão para não deixar ninguém mal, mas glória a Deus, nós vamos passar do 80, amém? Glória a Deus, veja, e aqui a perspectiva é diferente. E é interessante quando nós falamos isso, porque debaixo do sol, o trabalho diário de uma pessoa pode às vezes parecer algo fútil, algo penoso, algo que não gera contemplação, contentamento. E aí, o que é mais interessante é que quando nós olhamos para a nossa vida, quantas vezes nós nos sentimos frustrados porque nós nos damos o máximo, nos esforçamos e no final nós não nos sentimos completos, satisfeitos. Fizemos uma grande obra, mas ainda achamos que algumas coisas poderiam ter sido feitas diferente. Contemplamos coisas grandiosas por feitos nossos, com a ajuda de Deus, da esposa, do marido, dos filhos, mas no final nós encontramos defeitos, logo não está suficiente, não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Só que graças a Deus,
Eu quero que você se apegue em nome de Jesus à palavra de Paulo à igreja de Corinto, em que ele vai dizer em capítulo 15, verso 58 de 1 Coríntios: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Com Deus, tudo que a gente entrega, tudo que a gente se esforça, tudo que a gente faz, não é em vão. Há um grande retorno, há um grande contentamento, nós sentimos-nos alegres, sentimos ali uma paz que excede a todo entendimento, nós sentimos algo diferente. Quando nós fazemos algo para Deus, parece que isso gera em nós uma satisfação, uma alegria, uma coisa assim surreal, indescritível. Só que isso também tem que ser visto na perspectiva do dia a dia. E é interessante porque nós queremos falar sobre algo que é prazer. Há uma frase que diz que a perspectiva influencia o resultado. Mais uma vez, a perspectiva influencia o resultado. Existem pessoas que reclamam do trabalho, enquanto os outros reclamam por não trabalharem. Existem pessoas que querem matar o seu chefe, misericórdia, mas existem pessoas que querem ter um chefe. Existem pessoas que falam mal do seu chefe, mas existem outras pessoas que são inspiradas pelo seu chefe, falam bem do seu chefe, tentam compreender o seu chefe. Sempre a perspectiva, ela muda a situação que a gente está. E é interessante porque eu creio que em 2023, o primeiro exercício que nós temos que fazer é entender que a vida é um presente de Deus, logo trabalhar é algo prazeroso. Se esforçar, se entregar é algo prazeroso, é algo que vai gerar uma alegria, um contentamento que Deus vai colocar no meu coração, porque nós não trabalhamos em vão. Ninguém trabalha em vão, para Deus não existe isso. Pelo contrário, a gente vai plantando, mas chegará o momento da colheita e eu e você seremos contemplados com grande colheita em nome de Jesus. Por isso, a primeira coisa que eu preciso que você compreenda é que em 2023 nós temos que ser gratos a tudo que nós temos. Agradecer o trabalho, agradecer o esforço que nos é feito, agradecer aquilo que é exigido sobre nós. O trabalho não é um fardo, é algo necessário. A vida tem que ser vivenciada com esforço, com alegria, e o trabalho faz parte disso. E se aceitarmos a vida de má vontade como um fardo, perderemos as dádivas, irmãos e irmãs, que forem aparecendo ao longo do caminho. Pastor, eu não gosto muito desse trabalho, estou pulando fora, mas mal sabia que no projeto de Deus, daqui a 2 anos, ele poderia ser promovido. Ah, mas eu não gostava do meu chefe, meu querido, minha querida. É a vida. Ah, pastor, mas isso e aquilo. Pergunte para o povo se eles gostavam do faraó. Não gostavam do faraó, mas Deus endureceu o coração dele para que o povo visse a glória e o poder dele. Tem coisas que a gente não compreende, falamos isso na quinta-feira, tem coisas que nós não compreendemos, mas com Deus no comando está tudo certo. Talvez receberemos revelações só lá na frente, isso talvez nos gere uma insatisfação muito grande, e isso faz parte. Mas a vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então eu tenho que ser grato pelo trabalho, eu tenho que ser grato pela minha vida, eu tenho que ser grato pelo esforço. Poxa vida, pastor, eu ralei muito, eu estou muito cansado, mas pensa comigo, no mundo de incertezas que vivemos, você tem a graça de poder ter um trabalho. E aí as palavras de maldição, elas são colocadas como palavras de bênção. Senhor, abençoa meu chefe. Às vezes a gente fala quase querendo mal, abençoa meu chefe. Mas não, Senhor, abençoa o meu chefe, vai com a sua graça sobre a vida dele, porque é uma oportunidade que eu tenho e eu preciso dar o meu melhor, eu vou me empenhar onde eu estiver, e eu sei que é uma oportunidade que eu estou tendo, mas eu quero crescer, eu quero avançar, então eu vou orar por aquele que está na minha frente, para que ele me faça crescer. É dar graças a Deus. Então em 2023, irmãos, em nome de Jesus, a vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Seja grato toda manhã por cada esforço que é feito, por cada coisa que é exigida da nossa parte. Agora a segunda coisa que Salomão vai nos apresentar está no verso 11, que diz: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. A minha versão aqui, acabei lendo ali do que está ali, mas no verso 10, verso 11, e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso
de eternidade no coração humano. Um senso de eternidade no coração humano. Irmãos, a minha e a tua vida está ligado à eternidade. Essa frase ela é tão explicativa, ela preenche o vazio dentro de nós, porque de toda a criação, o ser humano é o único com senso de eternidade. É o único que sabe e que sente que tem algo que não preenche, porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Então há um vazio nesse mundo. Há algo que gera um vazio. Eu sou alegre, eu sou feliz, sou bem casado, tenho filhos, um bom trabalho, independente disso, tenho uma vida com Deus maravilhosa, mas eu ainda assim sinto um vazio. Eu sinto falta de casa e eu ainda não entendi isso. Porque dentro de mim, dentro de você, Deus colocou a eternidade dentro de cada um de nós, para nos lembrar, você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Você ainda não viveu a plenitude da vida. Você ainda não comeu o maravilhoso maná. Você ainda não bebeu a água da vida. Por isso há um vazio e muitas vezes dentro de nós. E esse senso de eternidade é interessante porque nós somos do céu. E isso explica muita coisa. E é por isso que ninguém, até Salomão, inclusive Salomão, se satisfaz com as suas realizações. É por isso que depois que a gente constrói algo lindo, ainda há um vazio. Ainda há um sentimento que pode ser melhor. E a gente vive numa inconstância direta em relação a isso. Falta algo dentro de nós. Ninguém é capaz de desvendar os enigmas da vida. Nós ficamos eternamente loucos porque descobrimos um planeta, depois descobrimos outro planeta, depois descobrimos mais ainda as coisas da astrologia e nunca se finaliza. É eterno, não tem fim. Daqui a 100 anos vão descobrir outros planetas e a gente vai falar, meu Deus, achei que era só isso. Tem mais. São muitas estrelas, o mundo é uma coisa assim surreal. Quando eu penso em eternidade, eu penso nas estrelas, eu penso no universo, eu penso na astronomia e fico pensando, meu Deus do céu, isso aqui é muito louco, gente. O mundo é muito maior do que tudo isso aqui. O mundo a eternidade é muito maior do que um simples olhar estranho, ou mal-humorado para minha esposa, para os meus filhos, para o meu trabalho. É muito maior que isso. Mas os nossos olhos estão fechados a problemas e não à contemplação da vida que Deus colocou para nós. Por isso que nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Arthur Schopenhauer, um filósofo, ele vai dizer uma frase que eu acho fascinante. Ele diz, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa frase ela é descrita numa criança. Você dá um presente para a criança, ela fica ansiosa pelo presente. Passa alguns dias, o presente está de lado, ela já quer outro. Mas a gente cresce e isso parece que nos persegue. Eu quero aprender a fazer esse tipo de prato. Fiz, estou insatisfeito, eu quero fazer outro. Eu quero ter esse tipo de coisa material, isso não é pecado de forma alguma. Tenha, busque isso para você como prazer, como algo que te alegre. Porém, o tempo vai passar e aquilo já não te alegra mais. É o carro do ano que você chorou, orou, conseguiu, juntou, comprou. Passa 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 7, 9, 1 ano depois. O teu vizinho está com um carro acima do teu e você fala, caramba, que droga, eu achei que eu estava arrasando, mas não estava arrasando. E aí você fica numa ânsia, eu quero o outro também. E a gente vive nessa busca constante de que nada satisfaz a gente. E é claro que o capitalismo viu isso como um grande presente para eles, né? Porque tudo é do ano, tudo é novo, sempre muda, sempre é algo novo. E isso é curioso demais, isso é a vida. Eles sabem que dentro de nós há um vazio e nós queremos preencher esse vazio com alguma coisa. Lutamos para ter e quando nós temos ficamos entediados e valorizamos o desejo de querer possuir outras coisas. É um ciclo vicioso. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu que dentro de nós há uma eternidade colocada dentro de mim e dentro de você. Quando você compreender a eternidade, esse ciclo ele acaba.
Porque você entende que só no céu você vai se sentir completo perfeitamente. Somente no Senhor você vai se sentir completo, preenchido. Quando Jesus fala para aquela mulher, a água que eu tenho para ti é a água da vida, você nunca mais vai ter sede. É porque eu vou colocar sobre você uma eternidade, um sentimento. Você vai experimentar algo que só no céu talvez você há de contemplar, porque aqui agora não dá para contemplar. Porém, sobre a tua vida, eu vou fazer com que você experimente uma água que você nunca mais vai ter sede. A sua busca por homens vai acabar, porque você vai buscar unicamente o Senhor. Esse seu desejo de procurar nos outros o carinho, o amor que não fora lhe dado, você vai procurar no Senhor. Você se lembra de Jacó, quando ele trabalha 14 anos, você vergonha, né? Ele trabalha 7 anos para ter a mulher que ele queria, mas foi entregue à irmã e à empregada da irmã. Ele teve relação com as duas, mas ele estava louco, a cabeça dele estava fechada. Ele queria aquela mulher, qual é o nome dela? Raquel. Ele queria Raquel loucamente, e ele estava tão preso, aleluia, que ele entendia que somente aquela mulher ia suprir o vazio que o pai deixou, o vazio de ter fugido da casa dele, o vazio da família não estar mais com ele, e ele ser um fugitivo, buscando algo em algum lugar. E nessa busca por essa mulher, ele trabalhou mais 7 anos, e quando ele a teve, ele se sentiu completo, mas ainda assim tinha um vazio. E aí ele colocou toda a esperança no filho chamado José. Talvez ali o filho fosse contemplar esse vazio, mas mesmo assim, quando o filho faleceu, supostamente, ele colocou o coração, o vazio dele no outro filho mais novo, Benjamim, mas mesmo assim não foi suficiente, porque a vida nos faz entender que somente em Cristo Jesus nós vamos nos sentir completos e preenchidos, e o sentimento de que aqui tem muitas coisas que vão me deixar vazio, mas no Senhor eu consigo um sentimento de contemplação que um dia eu vou encontrar no céu. Por isso, a vida é uma dádiva do Senhor, um presente de Deus, e a minha humanidade está ligada à eternidade. Por isso, em 2023, irmãos, que a gente possa priorizar a eternidade, o que Deus colocou em nós, e Deus colocou o Espírito Santo dele dentro de cada um de vocês. O amor do Senhor é eterno, nada vence o amor, nem o tempo, nem nada vence o amor do Senhor, nada nos separa desse amor. Por isso, preencha-se desse amor, busque o Espírito Santo. Se tem algo eterno dentro de mim, de você, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Busquem mais desse Espírito, busque mais de Deus, e você vai entender o que é se sentir completo, o que é se sentir satisfeito, o que é orar e levantar se sentindo assim uma paz que excede a todo entendimento. Você vai levantar e vai dizer: meu Deus, que oração gostosa, eu preciso dormir, mas eu não quero dormir, porque eu li algo novo hoje, uma canção mexeu enquanto eu cantava, eu chorava, foi algo único, porque quanto mais eu busco do Espírito, mais eu estou procurando a eternidade que Deus colocou em mim, como colocou em você. Por isso, em 2003, que a gente possa procurar mais o Espírito Santo, ter mais intimidade com o Senhor, porque Deus realiza os seus propósitos no seu devido tempo, e quanto mais do Senhor eu tenho, mais eu me sinto pleno, mais eu me sinto completo. Então fala para a pessoa ao seu lado assim: busque o Espírito Santo de Deus. Mas falou com um desânimo que só Jesus na causa. Fala com mais alegria: busque o Espírito Santo de Deus. Misericórdia. Fica ruim para mim, né, Paulinho? A terceira coisa que que Eclesiastes, Salomão vai apresentar para nós, é que a vida do ser humano pode ser prazerosa no presente. Glória a Deus. E essa aqui eu acho que é a grande crise. Pastor, o senhor está dizendo que no céu há de contemplar tudo, mas na terra nós também podemos contemplar. E nós exortamos hoje de manhã na escola dominical, classe única, dizendo que eu acho um absurdo um crente dizendo: eu não vejo a hora de ir para o céu, porque só no céu eu vou ter paz. Engano teu. Porque aqui na terra nós podemos contemplar algo maravilhoso. Porque se fosse só para ter paz lá, a gente já ia direto, né? A vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E alguns não gostam de viver a vida prazerosa, alegre com o Senhor, só vê problema e culpa a vida, que é o presente de Deus, como um problema, e por isso não vê a hora de ir para o céu. Está errado isso. Nós temos que viver com alegria. E aí no verso 12 ele vai dizer: então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer
é procurar ser feliz e viver melhor que puder. Você pode ler o verso 12 bem alto, o que diz? Vamos lá? 3. Vamos ler agora, todo mundo está show? 1, 2, 3 e... Sendo assim, compreendi... Verso 13 diz ainda... E descobri... É um presente de Deus. Eita, que benção, isso é maravilhoso. Só que esse texto pode ser um problema. Esses versos podem ser um grande problema. Ele pode ser, para os falsos profetas, algo prazeroso demais. Porque os falsos profetas podem pregar o hedonismo pagão. O que é o hedonismo? É aquela filosofia grega de que tudo pelo prazer. Tudo pelo prazer. Comamos bastante, bebamos bastante, curtamos bastante, o prazer é o que importa, porque a vida pode acabar a qualquer momento. Comamos, bebamos, porque amanhã podemos morrer. Vamos fazer tudo o que a gente puder. Cuidado, que isso aí é do diabo. Isso aí está errado. Alguns podem ler esse texto e dizer, agora que eu vi isso, opa, ótimo. Vou fazer o que eu bem entender, já que é para comer, ser feliz, ser isso, se alegrar, então eu vou fazer o que eu bem entender, porque Deus quer me ver feliz, então eu vou fazer o que vier. Alguns outros, talvez, os que são mais de uma vida antes do velho homem, né, que às vezes fica lutando, né, com você, talvez aqueles que têm uma briga intensa com o velho homem, quando lê esse texto, vai lembrar daquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí descobri aí, hein, ó. Talvez alguns vão dizer, meu Deus, agora eu vou viver, deixa a vida me levar, eu vou curtindo, aonde me chamar eu vou beber, vou fumar, vou fazer isso. Irmãos, isso é muito delicado, isso é muito perigoso, esse tipo de perspectiva de vida, isso não é bíblico. Por isso que Salomão, ele vai dizer algo fascinante no capítulo de número 2, quando ele vai dizer que a vida... Nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver melhor que puder. Quando ele fala isso, lembre-se que há um texto que antecipa essa frase. Ele repete isso, mas lá no capítulo 2, verso 24, olha o que Salomão vai dizer. Veja, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, entretanto, porém, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. É Deus que dá essa alegria. Então não é viver um egoísmo, dizendo, não, vou fazer tudo que... Não. É Deus. Já vi muitas pessoas tendo várias mulheres, mas sendo infelizes. Já vi homens e mulheres vivendo festas e festas, mas sendo inteiramente infelizes. Isso não está ligado à felicidade. Porque a felicidade de comer, de beber, de ter alegria, vem como dádiva de Deus. É Deus que nos faz entender que comer aquele prato que está diante de nós é algo prazeroso. E Salomão toma esse cuidado dizendo o seguinte, olha, a capacidade de gozar a vida, de viver a vida alegre, é uma dádiva que vem de Deus. É dele. Não é bebida que me deixa feliz, é Deus que me deixa feliz. É claro que um prato de feijoada deixa qualquer um feliz, não é verdade? Glória a Deus por isso. Mas não é o comer aquilo, porque tem horas que a gente come com tantos problemas que a gente nem saboreia a comida, não é verdade? Tem horas que tem um doce lindo diante de nós, a gente nem saboreia, porque a nossa cabeça está cheia de problemas, o coração tomado de emoções negativas. Por isso que a alegria quem dá é Deus. Porque se dependesse de nós, talvez aquela feijoada desce como algo mais azedo do que algo gostoso, não é verdade? Por isso, quando o Eclesiastes vai dizer para nós que é Deus que dá isso, é Deus que nos preenche. E é interessante porque Paulo vai dizer isso também para Timóteo. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16 diz, aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma, que eles ponham a sua esperança em Deus,
que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer, para o nosso deleite, para a nossa alegria, para o nosso contentamento. Irmãos, a vida é passageira, mas aquilo que Deus faz dura para sempre. De modo que, se nós vivermos segundo a vontade dEle, tudo é mais gostoso, tudo é mais prazeroso. E nós nos queixamos muito de tudo aquilo que nós temos, nós nos queixamos muito daquilo que nós estamos vivenciando, e quando nós tiramos Deus do centro, nós temos uma perspectiva da vida de forma muito triste. Mas quando Deus está no centro, a nossa vida passa a ter muito mais sentido. Muito mais sentido. Por isso, mais uma vez, que em 2023 nós sejamos gratos às dádivas que Deus dá para nós. Nós sejamos felizes, que a vida do ser humano possa ser prazerosa no presente. Isso é um ensinamento fascinante. É você, homem, olhar para sua esposa e dizer: mulher, eu amo você demais. Ser a mulher da minha vida, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, é ser um filho melhor, é, sabe, ter uma alegria de presentear a pessoa que você ama, de levar para comer como vocês muito bem o fazem, é ter alegria, dizer para minha esposa: olha, quero envelhecer com você. Olha que coisa maravilhosa. Não quer dizer que eu não quero enforcar de vez em quando, mas eu quero envelhecer com você. É isso, é ter prazer na vida. E às vezes a gente reclama de tudo que a gente tem. Ah, pastor, o senhor conhece meu marido, 10 anos com esse misericórdia, meu Deus do céu, Jesus amado, que isso? Ser grato com o que você tem. Pastor, eu tenho pouco, mas seja feliz com o que você tem, porque tem gente que tem tudo e não tem nada de alegria, e tem gente que não tem nada e é muito mais alegre com quem tem tudo. É porque a perspectiva de onde Deus está. Seja grato pelas coisas que você tem, seja doce com as pessoas, porque nós temos unicamente uma vida aqui na terra. Eu não sei, claro que tem diversos pensamentos de como que vai ser o céu, mas eu sei que a vida que eu estou vivendo hoje, nesse presente, eu tenho que ser grato a Deus. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Você tem que ser feliz, você tem que ser alegre, mudar a perspectiva. Não, eu compreendi que isso aqui é dom de Deus. Você é um presente de Deus na minha vida. Eita glória, maravilha. Você é santa, uma mulher amada. Mulher, eu amo você, meu marido, eu te amo. Às vezes dá vontade, mas eu amo a sua vida. Os filhos, às vezes me deixam cabelo branco, mas são bênçãos de Deus. Às vezes meus pais dão vontade de fugir, mas são um presente de Deus para mim. Essa é uma perspectiva que nós temos que ter. E Salomão está dizendo: gente, olha, há um prazer na vida, nós temos que ser felizes. Lança o medo para fora, lança as inseguranças para fora e seja grato às coisas que o Senhor coloca sobre nós. É um dom de Deus, irmãos. E tem uma coisa que eu acho bacana, é que nós fomos premiados com a vida. Você ganhou a maior mega sena do mundo. Você foi premiado com a vida. Foi dado o direito de você a sentir emoções. Foi dado o direito a você, Deus deu você o prazer de tomar uma água, de tomar um refrigerante, seja lá qual que você gosta. Deus te deu o prazer de pisar e colocar o pé na areia da praia. Deus te deu o prazer de experimentar o vento à sua face. A gente esquece isso. É tanta coisa que a gente esquece o prazer da gente ouvir algo. Deus nos deu esse prazer, o prazer de olhar para alguém que te ama, o prazer de não só ter a vida, mas de gerar vida. Uma mãe que ouve o batimento de uma criança, misericórdia, é uma coisa surreal. Tem mulheres que caem em prantos na hora, é um sentimento único. Deus te deu o prazer de ouvir na tua barriga um filho. Gente, isso é uma coisa surreal. E a gente vai perdendo isso, porque são tantas coisas, tantos problemas, e a nossa visão, a gente esquece que Deus nos deu o prazer de viver. Você consegue olhar para o teu marido e dizer assim: homem, você é um presente na minha vida. Já pensou que maravilha? Isso. Fala para mim, mulher. É isso mesmo. Vai ficar ruim do meu lado. Vai ficar ruim, né? É um presente de Deus, os filhos. Gente, a gente não pode perder isso. Que em 2023 isso esteja queimando na nossa mente, no nosso coração. É um presente de Deus. Pastor, eu não preciso conhecer, cara. É Deus que deu para você, irmã. Dá glória a Deus por isso. E seja grato. Ah, pastor, mas tem tanta limitação. Tu também tem, então continua nessa roda aí, misericórdia, meu Deus do céu. Então,
2023, irmãos, que a gente pare de ser amargurado, que a gente pare de ter essa cara azeda, a gente pare de ser homens e mulheres que só reclamam das coisas, a gente pare de ter inveja das coisas, a gente tenha prazer naquilo que Deus coloca para nós. Isso muda toda a nossa vida, irmãos. Prazer na vida. Poder ver um parente feliz, poder ver um filho feliz. A gente está falando aqui agora que aonde Deus quer ser lembrado, na mesa, comendo, na ceia do Senhor, nós vamos fazer isso agora, é ter essa alegria. Meu Deus, pastor, eu estou com tanto problema, então pega, ou seja, o seu filho, vai na praia, não sei, a praia está tão próximo da gente, pastor, mas a praia não é mais o mesmo, então vai para a serra, vai para não se vira, mas pensa e lembra como que a vida é prazerosa, a gente não pode perder isso. E por fim, ele vai dizer algo fascinante. Veja, mais uma vez, eu preciso que a gente releia esse texto, verso 12, do capítulo de número 3. Então entendi que nessa vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho, porque isso é um presente de Deus. Contemos felicidade em Deus e viveremos melhor, comeremos melhor, teremos prazer em comer, prazer em beber um café, prazer, sabe, a Marilana acha tão bonito quando ela fala do café do marido dela, né, o prazer de saborear um café, o prazer de desfrutar do trabalho. E por fim, ele vai dar o último direcionamento para nós esse ano, que está no verso 14, que diz: eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre, não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Na vida, que é o presente que Deus nos traz, Deus coloca um desejo de conhecê-lo mais e mais, porque dentro de nós há uma eternidade. Eu queria te fazer uma pergunta, para aqueles que acham que a vida é tudo de ruim, é sempre ver problema, te fazer uma pergunta: como é possível a vida ser sem sentido quando Deus nos faz parte do seu plano, do seu projeto? Como a vida pode ser algo tão sem graça, tão ruim, se nós fazemos parte do projeto de Deus? Se nós fazemos parte da criação, como é que a vida pode ser tão ruim assim? Eu faço parte da criação. Eu faço parte da criação. Se nós olharmos as explicações que nós recebemos desde crianças, nós somos 1 em 1 milhão. Nós vencemos, nós estamos aqui. Nós fazemos parte do projeto de Deus para esse mundo. Você faz parte disso. Isso é a maior alegria que nós temos que ter. É acordar, ver o teu filho namorado. Você faz parte do projeto de Deus nesse mundo. Você não conhece a minha vida, pastor? Eu não conheço. Mas Deus sabe muito melhor do que eu, que você faz parte de um projeto e você é especial. Você é especial. Você é especial. Não temos, às vezes, dimensão de algumas coisas. Eu quero ler uma frase de um pastor puritano chamado Thomas Watson, que ele diz o seguinte: para os impiedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Para os piedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Para os perversos, é uma noite no qual o sol nunca nasce. Essa frase ela é fascinante, ela mexe muito comigo. Tem gente que vive eternamente nas trevas, nas escuridões, não abre mão de falar: Senhor, eu quero perdoar, eu quero deixar de ser assim. Nunca vai ver o sol nascer, nunca, nunca, nunca. Porque sempre se vê em trevas, vê a vida de uma forma negativa, tudo é muito ruim, sempre tem problema, nunca nada tá bom. Conhece gente assim? Misericórdia, sai de perto. Nunca tá bom, nunca, nunca, nunca tem algo bom para contar. Só conta desgraça. Esse aí só vive na noite. Nunca vai ver o sol nascer. Mas aqueles que entendem que a vida é um presente, nunca vai ver a noite, vai sempre ver o sol nascendo e sendo contemplado com a graça de Deus, a vida de uma forma diferente, uma visão diferente, a perguntar o que Deus quer para mim com isso, o que Deus quer com esse sofrimento, o porquê de eu estar passando isso.
Deus colocou a eternidade sobre nós, o Espírito sobre nós, e é Ele que nos traz explicação de muita coisa, ou nos leva a viver muitas coisas. A inquietude nos leva a Deus, e por isso que nós temos a eternidade, Francisco. Deus colocou a eternidade em nós, para que a nossa inquietude nos levasse unicamente para Deus. Paulo vai dizer em Romanos que Deus se fez conhecido pela natureza, pela beleza do sol, pela beleza do vento, do mar, de tudo, pela beleza da pessoa. Deus se fez conhecido. Logo, Provérbios vai dizer mais uma vez que uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo, a amá-lo. Então, quando eu olho minha vida, quando eu olho minha história, quando eu olho da onde Deus me tirou, da onde Deus me colocou, quando eu olho a minha infância, a minha adoção, fui recentemente lembrado disso, eu sou grato a Deus de forma assim absurda. Quando eu lembro o que eu passei na igreja anterior, quando eu lembro as coisas que eu passei, eu só consigo ser grato. Eu me ajoelho e falo, Senhor, eu estou passando por um momento de tensão, momento de aflição, momento mas eu não quero perder o prazer da vida. Eu não posso perder isso. Porque se eu perder isso, eu estou esquecendo que a vida é o presente de Deus para mim. E por fim, um pastor metodista descobriu que tinha uma atrofia muscular progressiva e que não havia cura. Então ele ressignificou a vida dele, porque a vida é um presente. E aí ele colocou 4 propósitos para o manter firme até o fim, Michele. O primeiro era, eu não vou me queixar. Eu não vou me queixar da minha doença. A segunda, ele colocou, vou manter um lar alegre. Não é porque eu tenho isso que eu não vou ser feliz. Salvo engano, na época da Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, muitos judeus contavam piada. Não sei se vocês já viram isso. E aí eu fico falando, como assim? Muitos judeus contavam piadas. Eles mudavam a perspectiva do ambiente. Eles sabiam qual era o fim, eles sabiam que outros não voltavam, eles sabiam que a vida estava por um término, mas muitos se casavam. Isso é fascinante, né? Cara, isso é surreal. Isso é um tapa na nossa cara quando nós reclamamos de alguma coisa fútil, ou porque o irmão não olhou, ou porque a mãe não disse tchau, ou porque o fulano falou aquilo. Isso é fútil perto de coisas como essa. Se casavam no ambiente daquele. Contavam-se piadas. E esse homem disse, o meu lar vai ser alegre, independente da dificuldade que eu estou passando. A terceira coisa, vou contar minhas bênçãos. Posso estar sem visão, posso ser surdo, posso ter uma perna, eu posso ser isso, mas eu não vou deixar de contar as bênçãos do Senhor na minha vida. Porque a vida é um presente de Deus. E eu preciso contar para o máximo de pessoas que eu puder que Deus é bom, que as coisas acontecem, que dá para comer bem, dá para sorrir bem, dá para ser feliz. E por fim, a quarta coisa, vou tentar transformar esse mal em benefício. Vale a grande frase do grande sonhador da Bíblia em Gênesis, que ele vai dizer para nós que todo o mal que fizeram contra mim, Deus transformou em bênçãos. É isso. Senhor, você está vendo como algo ruim, o Senhor vai transformar isso em bênçãos. Por fim, sua vida é uma dádiva de Deus, sua vida está ligada à eternidade, sua vida é prazerosa em Deus e Deus sempre está no controle de tudo. Por isso, em 2023, irmãos, seja para nós um ano de mais intimidade, de mais alegria, de mais prazer ao comer, de estar junto, de intimidade com o Espírito Santo, de ser grato à vida. E que a gente possa cantar uma canção maravilhosa, que grandes coisas estão por vir em nossas vidas, porque quando a gente entende que nós somos um presente, que a vida é algo que Deus deu para nós como presente, nós temos a alegria de viver, de casar, de ter filhos, de vencer lutas, de acordar, de dormir, o prazer de dormir, o prazer de andar, o prazer de entrar no mar, o prazer... Gente, isso é um presente magnífico e eu quero convidar você a pensar nisso. Senhor, eu quero viver 2023 com a perspectiva de que minha vida é um presente, é uma dádiva. E por isso, eu creio que quando eu começar a entender isso, grandes coisas vão vir na minha vida. Vou viver grandes coisas. Então vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Feche seus olhos junto comigo.